no mundo inteiro, desde em Bruxelas, na Bélgica. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Maravilhoso esse louvor, né? Só para Deus, eu agora sou de Deus. Que nós possamos... Peraí. Pronto. Que nós possamos dizer no nosso coração, no nosso íntimo, eu agora sou de Deus, porque... Na verdade é isso que vale, irmãos. É quando a gente diz lá no nosso íntimo, eu agora sou de Deus, vivo só para Deus. E esse louvor tem tudo a ver com o estudo do tabernáculo, né? Porque
antes de Jesus, bastava ser judeu para ser o povo de Deus. Para ser de Deus, bastava ser judeu. Agora, com Jesus Cristo, abriu a possibilidade de todos nós podermos ser de Deus. Só que nós temos que dizer no nosso íntimo. Por isso que o estudo do tabernáculo é muito grande. Porque o tabernáculo sou eu e sou você, que está aí. Você trouxe o seu tabernáculo para se posicionar em frente ao celular, em frente ao computador. E se você ouvir a palavra de Deus, se você ouvir a voz de Deus, aí você estará dentro do tabernáculo, se apresentando para Deus. Então, não é aparência, não é se faz obra, se não faz obra, mas quando nós dissemos no nosso coração, eu agora sou de Deus, eu vivo só para Deus, é aí que nós temos a oportunidade de ser povo de Deus, né? E esse louvor também me lembra muito o pastor, né? O pastor, ele é nosso multitarefa da igreja, ele canta, ele prega, ele ora, profeta do Senhor, né? Então, eu sempre digo para minha esposa, falou que essa música, na voz do pastor, na versão do pastor, ela é ainda mais bonita, né? Mas enfim, vamos dar início ao estudo do tabernáculo. Antes disso, vamos orar para que o Senhor venha abençoar. O tabernáculo já está posicionado, né? Eu aqui, você aí. Agora vamos pedir a presença de Deus nesse tabernáculo. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, glorioso Deus, eterno Pai. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, eu e as pessoas que estão assistindo, Jesus Cristo amado, para louvar e glorificar o Teu nome, Senhor Jesus, para ouvir da Tua palavra, para estudar, Senhor, das Escrituras, porque podemos compreender, Senhor Jesus, a vontade de Deus, a Tua vontade, Senhor, para a nossa vida, quando entendemos as Escrituras, entendemos aquilo que Tu deixaste e entendemos acima de tudo, Senhor Jesus, a Tua obra na cruz. Quando entendemos a Tua obra na cruz, Senhor, estamos no caminho certo, estamos no tabernáculo, estamos nos apresentando. E, quando entendemos a obra de Cristo, recebemos a presença de Deus no nosso interior, no nosso íntimo. Obrigado, Senhor Jesus. Se faça grandemente, Senhor, na minha vida para trazer a palavra e na vida daqueles que estão ouvindo, Senhor. Pode ser que alguns estão aborrecidos, chateados por alguma coisa, algum problema. Eu peço, Senhor Jesus, que eles possam se desligar desse problema e atentar e entrar no tabernáculo, Senhor. E que esses problemas, Senhor Jesus, tenho certeza que Tu irá, posteriormente, atentar ao clamor dos Teus servos. Eu agradeço em nome de Jesus. Então é isso, igreja. Estamos num segundo capítulo, no segundo vídeo sobre o estudo do tabernáculo, né? E nós já vimos que o tabernáculo é um local para o encontro com Deus, né? É um local para a apresentação das ofertas de sacrifício por conta dos pecados cometidos, né? No primeiro vídeo a gente explorou bastante o porquê de estar na presença de Deus mediante um sacrifício, né? Um sacrifício animal, né? Mas sempre esse estudo, igreja, eu não vou deixar sempre de pontuar qual que é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus para o homem é disponibilizar a redenção dos pecados através de Jesus Cristo. Então, tudo que Deus faz, tudo que está escrito no Antigo Testamento, né? Os planos de Deus para o povo de Israel, as ordenanças, a lei, enfim, tudo aquilo que o Senhor tratou com o povo judeu,
tem o único objetivo de trazer o Messias, de trazer o Cristo, né? Então, o tabernáculo, ele também é uma ordenança de Deus, né? Sempre visando o quê? Lá na frente eu vou apresentar Cristo. Primeiro é o tabernáculo, né? Então o tabernáculo, ele é uma opção temporária, né? Então era uma apresentação para a remissão dos pecados, né? Do povo judeu. Então, por este motivo, Deus carregou o tabernáculo de imagens e figuras que remetem ao sacrifício de Cristo. Então, reforçando, todos os planos de Deus, todo o objetivo de Deus, o objetivo final, Jesus Cristo. E o Senhor vai traçando estratégias no meio do caminho para apresentar. Porque após o sacrifício de Cristo, o tabernáculo já não é mais necessário. Como eu falei, o tabernáculo sou eu e sou você. Na época, era uma tenda lá em Israel, né? E veja como está ligado o tabernáculo com a morte de Cristo. Porque na morte, ao morrer na cruz, aquela tenda lá no meio do povo de Israel ali, né? Aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, né? Mostrei aqui, mais uma vez, a figurinha do tabernáculo. Essa aqui é o tabernáculo. O lugar santo e o lugar santíssimo. E aqui é um véu que separa, é uma cortina que separa os dois ambientes. E quando Jesus morre na cruz, esse véu ele se rasga. E era uma cortina, não é uma cortina fininha, não é um tecidinho. Era pele de animal. Era pele de animal. Muitos traduzem o animal descrito ali como texugo, né? Então, era um couro muito resistente e ele se rasgou de cima a baixo. Então, está pontuado na Bíblia a ligação entre o tabernáculo, as ordenanças de Jesus, de Deus, com a morte de Jesus. Então vamos lá, vamos ler isso aqui. Lá em Marcos 15, 38, por enquanto não precisa nem abrir, eu vou ler aqui. Vamos ler do 25. Vamos ler do 36. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, quer dizer, Jesus na cruz, ali naqueles últimos momentos, naquela agonia de Jesus Cristo, lá na cruz, né? Um deles correu a beber uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias a tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Expirou, quer dizer, Jesus deu aquele grito final ali, né? Deu aquele grito final. Em outro versículo, né? Está consumado, né? E o véu do templo, olha o 38. Marcos 15, 38. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Então, essa é o trecho bíblico em que confirma a ligação entre Jesus e o tabernáculo. Porque o que Deus quis dizer com rasgou o véu, né? Então, rasgar o véu, naquele momento, no momento da morte e do sacrifício de Jesus, o tabernáculo deixou de ser o local em que a presença de Deus se manifestava, ou seja, Deus estava anulando a função do tabernáculo. E Deus estava alterando a função, né? A presença de Deus se daria não no tabernáculo. O encontro com Deus não se daria mais no tabernáculo, mas se daria
em o nosso próprio corpo, no nosso próprio íntimo, no nosso próprio ser, né? No eu agora sou de Deus. Então você está declarando que você é templo de Deus, né? Vamos confirmar isso na Bíblia. A gente sempre tem que confirmar na Bíblia porque ela é o nosso direcionador único, tá? Único direcionador. Lá em 1 Coríntios, versículo conhecido, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vou ler do 17. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou, olha o tópico no 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então, que habita em vós, tabernáculo vem da palavra habitação. Então, naquele véu rasgado, na morte de Jesus na cruz, Deus estava mudando a estratégia. Em vez da estratégia, a presença dele estar sobre o povo judeu ali no tabernáculo, Deus estava dando a oportunidade de todos nós sermos tabernáculo, né? Aquele que diz no seu coração, eu agora sou de Deus, eu vivo só para Deus, você já se passa a ser tabernáculo do Senhor. Então o tabernáculo não diz somente sobre Cristo, né? O tabernáculo, ele também fala de nós mesmos, né? Então nesse vídeo de hoje, eu vou explorar um pouco quais os motivos que fizeram Deus escolher o povo judeu, porque o tabernáculo, a estratégia de Deus era Cristo. O tabernáculo está no meio dessa estratégia, está no meio desse objetivo. E o povo judeu também é um objetivo, né? Então por que Deus escolheu o povo judeu para ser linhagem de Cristo? Porque Deus, quando decide ser Ele mesmo, que viria a ser a remissão dos pecados, quando se estabeleceu a estratégia de trazer Jesus, ele falou, ó, eu vou levar meu filho, meu próprio filho, para ser a remissão dos pecados, não vai ser em qualquer povo, não vai ser de qualquer jeito. Então, um dos objetivos de Deus é o quê? Eu vou formar um povo. Eu vou formar um povo do zero, e este povo, ele tem que ser eterno. Este povo, ele tem que ter uma duração eterna, do zero até o fim dos tempos. Então, a missão de Deus não é pequena, né? Porque na antiguidade, muitos povos vieram e morreram e se dizimaram, né? E aí foi formando outros povos, né? Então a questão de um povo durar séculos e séculos é um desafio. É um desafio. Então Deus, ele quis formar um povo do zero e que esse povo fosse eterno desde a sua formação até o retorno de Cristo, que está prometido. Porque esse povo formado, ele seria uma prova eterna da providência divina para a humanidade. Então o povo judeu, a existência do povo judeu, ele é uma prova de que a providência de Deus subsiste. E Deus, para que esse povo pudesse subsistir, Deus tem uma estratégia. Falou, não, esse povo não pode andar de qualquer jeito, fazer suas próprias leis. Não, eles resolvem ali o que eles querem fazer. Não. Deus, ele resolveu colocar as leis para o povo,
para que fosse um povo organizado, para que fosse um povo forte, para que fosse um povo unido. Então, Deus não deixou o povo judeu fazer as próprias leis. Ele falou, não, eu vou fazer as leis, para que esse povo dure eternamente aí, e de maneira ordenada, organizada, eu vou colocar as leis. Então Deus, através do profeta Moisés, né? Através do profeta Moisés, estabelece uma série de leis e mandamentos para que o povo pudesse se organizar. Porque além de subsistir eternamente, né? Essas leis têm o objetivo de fazer o quê? O povo subsistir eternamente. Refletir a vontade e o caráter de Deus. Então as leis, elas têm esses objetivos. A gente vai, se você aprofundar as leis que Deus passa para o povo judeu, a gente vai entender o caráter de Deus. E é principalmente um caráter de separação do pecado. Ó, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Então Deus, a maior objetivo da lei é mostrar o que é pecado e o que não é, para que aquele povo pudesse subsistir de forma organizada. E entre essas leis, né, Deus ordena a construção do tabernáculo. Então, o tabernáculo é um mandamento de Deus. Junto com as leis ali, 10 mandamentos, a gente fala 10, mas tem centenas. Até uma compilação dos judeus indicam que existem mais de 600 leis, né? Ah, isso é pecado, isso não é, isso é pecado, isso não é. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, e o tabernáculo é uma ordenança. É uma ordenança para ensinar o povo judeu. Então Deus ordena ao profeta Moisés que construa o tabernáculo. Vamos ver a ordem de construção do tabernáculo. Lá em Êxodo 25, do 1 ao 9. Êxodo, comecinho da Bíblia ali. Agora eu peço que os irmãos abram a Bíblia, Êxodo, capítulo 25. Vamos lá, do 1 ao 9. Então falou o Senhor Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis dele: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e peles de tintas de vermelho, pele de texugo, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então, veja que é uma ordem direta, clara e explícita de Deus. Toma oferta do povo. Toma oferta do povo. Vai me fazer um tabernáculo porque eu vou habitar no meio deles. Tabernáculo é habitação. Então você vê que Deus, ele já está ensinando, já está tendo lições aqui, né? O objetivo de Deus é estar no meio do povo. Eu quero habitar no meio deles. No versículo 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Porque Deus, ele não quer distância da sua criação. Pelo contrário, hoje, Deus está mais próximo ainda. Deus não está mais no meio do povo, Deus está dentro de nós, né?
o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Mas, para o judeu ele falou, quero habitar no meio deles. Então, essa intermediação entre Deus e os homens era executada pelos homens com ofertas de sangue, só que é provisório. Provisório, essa intermediação, né? Então, uma das ordenanças de Deus também, junto com as leis, é que o manuseio de animais dentro do tabernáculo deva ser feito por uma tribo de Israel. Então, depois dessa ordenança, ele fala, uma das tribos de Israel eu vou separar, para que dali saiam os sacerdotes. E veja, voltando só um pouquinho na ordenança de Deus. Vou pegar aqui no versículo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então o Senhor já está dando uma lição aí. Ou seja, o Senhor ensinou que nós devemos estar comprometidos com a obra de Deus. O comprometimento com ofertas voluntárias. Voluntariamente Deus pediu que se coletem recursos para a construção do tabernáculo. Então, o comprometimento dos homens com a obra de Deus. Porque muitos dizem que não contribuem com a obra de Deus, porque eles falam no seu coração, mas Deus não precisa de dinheiro. Mas a gente vê que para ser executada a obra de Deus, Deus quer que o homem se comprometa com esta obra. E para o homem se comprometer com esta obra, ele tem que pegar dos próprios recursos e entregar para a obra de Deus. E o importante é que esses recursos não devem ser tomados à força. Porque Deus estava formando um povo ali. Ele poderia dizer, não, X% obrigatório, não tem escapatória. Quem não contribuir vai para a prisão. Deus poderia ter colocado uma lei dessa, mas Deus não colocou. Deus ele pediu ofertas voluntárias, né? Diferentemente dos impostos, que normalmente são cobrados pelo governo. Os governos, eles cobram impostos de maneira obrigatória, senão você vai para a cadeia, tem punição. Mas Deus ele quer que nós nos comprometemos de forma voluntariosa. Para quê? Para que Deus venha habitar no meio do povo, né? E essa habitação no meio do povo, ela tem uma intermediação. Os sacerdotes, eles entregavam os sacrifícios para serem queimados. Uma pessoa comum do povo que tinha cometido algum delito, algum pecado, ia até a porta entregar o seu animal para o sacerdote. E a partir daí, o sacerdote dentro, voltando aqui. Então o camarada que cometeu um delito aqui, chegava aqui na porta aqui, ó, com o animal e falava, olha, esse é o animal para expiação de um delito, de um pecado. Aí o sacerdote que está aqui no meio pegava esse animal. As pessoas comuns, não sacerdotes, ficavam fora do arraial. E aí o animal era queimado, ele era degolado, era esgotado o sangue do animal, retirado o couro, né? E aí ele era queimado aqui no altar. Essa fumacinha aqui é o
a queima do animal, né? Essa aqui é a pia de bronze, para o sacerdote se lavar, para ele ter uma lavagem, né? Se limpar, se purificar, né? Com água. E aí, aqui era uma câmara em que o sacerdote ele tinha que cuidar. Tinha que ter sempre pão, tinha que ter sempre a luz no azeite. Você vê que na ordenança dele ele pede o azeite para a luz, quer dizer, não podia apagar nunca essa luz. E uma vez por ano ele entrava aqui, no Santo dos Santos. Eu vou explorar com muito mais detalhes lá na frente. Eu só estou fazendo uma introdução, uma justificativa da ligação entre Jesus e o tabernáculo, né? Então, para ser sacerdote, para poder manusear ali os elementos do Senhor, tinha que ser uma das tribos de Israel. Porque o povo de Israel ele foi formado em 12 tribos. Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos deram origem a 12 tribos, ou seja, teve uma ramificação. E um desses filhos, que foi Levi, Deus escolheu uma família ali para ser a família sacerdotal. Então, Arão, que é irmão de Moisés, tá? É uma família, uma pessoa da tribo de Levi falou: olha, você vai ser sacerdote e os teus filhos. Não podia ser, não era escolhido à vontade sacerdote. Não bastava, não era opção querer ser sacerdote. Tinha que fazer parte da família de Arão, da tribo de Levi, né? Então os filhos de Arão foram destacados por Deus para serem os sacerdotes, para serem os apresentadores das ofertas diante de Deus. E essa escolha de sacerdote não é mérito, não é capacidade, ou não é dinheiro, né? Ou, não, tem que ser pobre, não. Foi uma escolha direta de Deus. Falou, ó, desta família aqui é que vão sair os meus sacerdotes, né? Para execução desse trabalho de intermediação. Tá? E da mesma forma, aí começam já as ligações, os links. Jesus foi eleito, foi escolhido por Deus, destacado por Deus para execução do trabalho da redenção. Então, Jesus foi escolhido, falou, ó, o meu próprio filho vai lá e vai ser aquele que vai trazer a redenção, que vai fazer a expiação, vai ser o sacrifício final para o pecado. E olha a ligação, da mesma forma que Jesus foi escolhido para fazer a obra da cruz, nós somos escolhidos de Deus. A Bíblia fala que nós somos escolhidos de Deus. Não é nós que escolhemos Deus, Deus nos escolhe na tarefa de anunciar a virtude de Cristo, a obra de Cristo. Então Deus nos escolhe para esta obra. Olha que maravilha, a gente acha que a gente escolhe, mas é Deus que escolhe. A gente tem que aceitar o convite de Deus, né? Vamos ver como nós. 1 Pedro. Vamos ver. Epístola de Pedro, capítulo 2, vamos ler do 1 ao 10. Olha só como nós somos escolhidos também. Assim como Deus escolheu a família de Arão para ser sacerdote, para se apresentar diante de Deus, nós também somos escolhidos. Então lá em 1 Pedro, capítulo 2,
Versículo 1. E deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provasse que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também nas Escrituras se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Olha o tópico no 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Está aí o link entre o sacerdócio, entre o tabernáculo, o sacerdócio real, Cristo e nós, a sua igreja. Cristo é colocado como a pedra viva, a pedra principal de esquina, aquela primeira, aquela que dá toda a ordenação de uma construção. E nós como pedras vivas, apresentando sacrifícios, né? Olha só. 5. Olha o tópico no 5. Vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo, Jesus foi sacerdote e sacrifício. Ele foi sacerdote porque ele mesmo se apresentou a Deus. E foi sacrifício porque ele mesmo se ofereceu, era um sacrifício de morte. E após a ressurreição, Jesus foi se apresentar ao Pai. O resultado da obra de Cristo é Jesus ressurreto e um corpo glorificado. E ele vai se apresentar ao Pai. E o link para nós, como mencionei ali no texto, somos sacerdotes quando somos anunciadores de Cristo. Então nós exercemos o nosso sacerdócio quando anunciamos as obras de Cristo. Quando somos pedras vivas, anunciadores de Cristo. E também somos sacrifício. Nós também somos sacerdote quando anuncia Cristo. E sacrifício. Quando nós somos sacrifício? Quando morremos para o mundo e vivemos para Deus. Então quando nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, aí nós também somos sacrifício, fazendo um paralelo com o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha lá em Mateus 16, não precisa abrir, eu estou correndo a Bíblia, Mateus 16, para vocês verem que tudo tem respaldo na Bíblia. 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Esse é o sacrifício que Jesus pede. Você fala, é pouco? Não. Você tem que abandonar as coisas do mundo. Servir a Cristo.
Não é mais um animal, um bode, um cordeiro. Para aqueles que tinham poucos recursos, Deus autorizava que fosse uma pombinha. Então, nosso Deus não é um Deus que pede pouco. Ele pede nossa inteira dedicação e colaboração com a obra de Cristo. Então, essa intermediação, o véu se rasgou, né? Então, a intermediação do sacerdote já não é mais necessária. Nós podemos chegar diretamente, né, na presença de Deus. E essa é uma diferença, a questão da intermediação que nós temos com a doutrina católica, né? Porque a doutrina católica indica que a intermediação entre os cristãos e Deus é feita através de Maria e através dos santos, mas principalmente Maria. Então Maria, na doutrina católica, ela seria uma intercessora, uma espécie de sacerdotisa celestial para o povo pecador. Eu lembro que na oração na oração de Ave Maria tem a parte rogai por nós pecadores, ou seja, está atribuindo a Maria uma condição de intermediação. Só que essa mediação não encontra respaldo bíblico, essa intermediação de Maria, porque não há função nenhuma para aqueles que já morreram. Não há função alguma para aqueles que já morreram. E a Bíblia não reserva nada além de muita honra e muitos elogios a Maria. A Bíblia é elogiosa com Maria. A Bíblia dá honra com Maria. Ela é uma mãe de Jesus, uma valorosa serva de Deus que executou sua tarefa de modo brilhante. Mas esta função de intermediação, de apresentação pelos pecados, não encontra respaldo bíblico. Você não encontra na Bíblia este respaldo. O que se encontra é na doutrina católica, na tradição católica. Tá? Não está na Bíblia. Então, por isso que nós aceitamos que nós temos acesso direto ao Senhor. Quando nós dissemos no nosso coração, eu agora sou de Deus, eu vivo só para Deus, nós ganhamos de acesso direto ao Pai, sem necessária intermediação. Porque a Bíblia nos indica que a única pessoa que tem esta intermediação do homem com Deus é Jesus. Jesus é o único que tem esta intermediação com o Senhor. Então nós podemos chegar direto a Jesus. E Jesus faz intermediação com o Pai. Vou lá em Romanos 8:34. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, 34. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem intercede por nós é Jesus Cristo. É o único que intercede por nós. Esse é o respaldo bíblico, né? Então, voltando ao tabernáculo, né? Voltando ao tabernáculo. No tabernáculo havia sacrifício todos os dias. A ordenança de Deus é que haja sacrifícios todos os dias, e de manhã e à tarde, né? Então, todos os dias havia ordenança de fazer o holocausto dos animais. Porém, o sumo sacerdote, que era um sacerdote destacado,
como sumo sacerdote, entrava uma vez ao ano no lugar santíssimo, né? Então, o acesso a esse lugar santíssimo aqui, uma vez ao ano, era executado pelo sumo sacerdote. Então ficava fechado. Tanto que não tem iluminação, não tem nada aqui. Aqui é o lugar santo. Aqui os sacerdotes, eles visitavam continuamente. Tá? Para trocar o azeite, para não deixar a vela apagar, né? Para comer os pães que ficavam aqui. Mas aqui no lugar santo, é uma vez ao ano só. E o sumo sacerdote. E esta oferta era uma oferta para todos os pecados do judeu. Então, uma vez ao ano, ele falou, este animal aqui vai ser o sacrifício por todo o povo judeu, por pecado de todos daquele ano. Então, veja que o sacerdote entrava uma vez ao ano. Jesus está intercedendo por nós continuamente. Continuamente. Então, o sacrifício do sumo sacerdote, ele era incompleto ou imperfeito. O sacrifício perfeito é de Deus. É de Jesus. Por quê? Porque ele está continuamente na presença do Pai, intercedendo por nós, enquanto que o sumo sacerdote era uma vez por ano. Então, Jesus está constantemente na presença de Deus, intercedendo por nós. Um dos ditos populares que se diz por aí é que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Mas a verdade é o quê? Que somente através de Jesus Cristo é que caminhamos em direção a Deus. Que temos acesso a Deus é através de Jesus Cristo. Somente Ele tem autorização de intermediação entre os homens e Deus. Não é sem motivo que Jesus, quando esteve executando seu trabalho de pregação, ele fez várias autoafirmações. E uma dessas autoafirmações era: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem tem acesso ao Pai é só Jesus. Então, essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, é tudo uma coisa só, isso é uma coisa do mundo. Biblicamente, somente Jesus Cristo tem acesso ao Pai. Então, a única opção de caminharmos em direção a Deus é através de Jesus Cristo. Então, a igreja reconhecida por Deus, Deus só reconhece aquele que professa Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, Deus entende como povo dele aquele que está embaixo da autoafirmação de Jesus, que reconhece ele como o caminho, a verdade e a vida. Entendeu, igreja? Esses vídeos eles estão justificando, fazendo o link entre o tabernáculo e Jesus, nós e o tabernáculo. Espero que os irmãos entendam, e se ficar dúvida, pode escrever aí no post, no link, que aí a gente vai trazer a resposta, tá? Quero que seja abençoador na vida de vocês, como foi na minha vida. Então eu agradeço a Deus. Fica na paz do Senhor, que o Senhor possa falar melhor ao coração de vocês. E daqui 2 semanas teremos novos capítulos do tabernáculo, né? Então, uma boa semana, fiquem com paz. Eu vou terminar com a divisa cristã, para que o Senhor encerre e nos abençoe, no nome de Jesus.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Fiquem com a paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.